Criar novos hábitos não é uma ciência exata. É preciso saber como é que seu cérebro funciona, como é que você tem interpretado as suas experiências de vida e como você interpreta hoje o seu dia a dia, seu cotidiano, como é que você se sente, como você lida com as suas emoções. E além disso tudo, e é sobre isso que eu vou compartilhar nesse vídeo, como o seu cérebro pode te ajudar ou te prejudicar no seu desenvolvimento de novos hábitos e como é que você pode manter novos hábitos com a ajuda da autocompaixão. Meu nome é Etienne Rocha, seja muito bem-vinda nesse canal onde que eu compartilho recursos para que você desenvolva uma saúde mental no seu cotidiano de forma prática e real. Hoje eu quero compartilhar com você nesse vídeo como é que você pode entender que o processo de mudança de hábitos não é algo fácil. Eu acredito que você já saiba, eu acredito que você, assim como eu, possa ter sido essa pessoa que no final do ano de 2024 colocou lá suas metas no caderninho, vou perder 10 quilos, quero viajar 2 vezes no ano, ou quero ganhar mais dinheiro, ou qualquer outra meta que faça sentido para você. Mas o ponto central é que para que as nossas metas só não fiquem escritas no caderno e que a gente passe o ano seguinte, como o ano de 2025, sem realmente tomar ações concretas e graduais dentro da nossa rotina diária para que nós alcancemos essas metas, nós precisamos entender como nós funcionamos. E principalmente nós precisamos entender como o nosso cérebro funciona. Antes de tudo, você precisa entender algo. Nem tudo funciona para todo mundo. Então o processo que eu vou compartilhar aqui com você, ele talvez não funcione com você. Por quê? Porque você tem uma história, você vive dentro de um contexto. Se você quer entender como é que você pode adaptar esse processo de mudança de maneira individualizada para você, entre em contato comigo no WhatsApp e a gente pode marcar uma call gratuita e eu te explicar como funciona a minha mentoria individual. Mas agora sim, bora pro conteúdo. Entender como é que o cérebro funciona num processo de mudança de comportamento é extremamente importante. E o primeiro ponto que é essencial que você entenda é que o cérebro, ele tem como principal propósito a sobrevivência e não te fazer feliz. Muitas vezes a gente não entende por que é tão difícil começar a desenvolver hábitos saudáveis, hábitos que de fato vão fazer bom para nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Mas por que é tão difícil? Porque basicamente você vem de um histórico de uma vida onde muitas das vezes você não desenvolveu esse hábito saudável. O cérebro se agarra com aquilo que é habitual para ele. Se você viu a sua vida inteira, desde a infância, adolescência, início da vida adulta, e lá pelos 30, 40 anos de idade, você quer começar agora, fazer atividade física, deixar de ser sedentário, você quer começar a comer melhor, parar de comer fritura e comer mais legumes, mais verduras, você quer começar a beber mais água, você quer começar a cuidar melhor da sua saúde física e da sua saúde mental, saber lidar com as suas emoções, saber entender quais são seus pensamentos que te travam, saber mudar as suas crenças. Tudo isso é extremamente importante, mas se você não entende que o seu cérebro vai resistir à mudança, e não porque ele é um cérebro malvado e que você gosta de ficar se sabotando, não é nada disso. É simplesmente porque o cérebro funciona com alguns padrões que é extremamente importante que você saiba. E o primeiro deles é a sobrevivência. O cérebro, ele tem tanto um viés para sobrevivência que, na medida em que você quer mudar um hábito, ele vai fazer com que você resista a isso. E como ele faz isso? Ele te gera pensamentos negativos, como por exemplo, eu recentemente comecei a fazer atividade física e aí quando eu acordo lá dedicada, disciplinada para ir no meu treino, meu cérebro diz, não vai hoje não. Por que ele não quer que eu vá? Porque ele é malvado? Não, simplesmente porque ele quer economizar energia. E esse é o segundo ponto do cérebro. O cérebro, ele não quer que você mude porque um processo de mudanças, ele exige que você vai gastar mais energia, porque um processo de mudança, ele acontece quando você está consciente daquilo que você precisa fazer para mudar. E efetivamente você se comporta da maneira que você precisa se comportar para que gradualmente aquilo que era um novo hábito se torne agora aquele hábito corriqueiro, aquela coisa que vai ser a primeira coisa que você vai fazer. Ou seja, ao invés de você acordar e comer lá 2 pães franceses com muita mortadela e manteiga e beber um copão de Nescau, você
agora vai conseguir fazer lá os seus ovinhos, vai colocar uma tapioca, vai conseguir beber ali um suquinho, ou fazer aquele suco verde. Ou seja, gradualmente você vai conseguir ir mudando os seus hábitos. Mas isso começa com o quê? Isso começa com uma escolha consciente. É extremamente engraçado, muitas das vezes, quando eu converso com pessoas e elas acham que elas precisam de um clique, uma chave virar, fazer com que a vida delas mude de uma maneira radical da noite pro dia. Só que isso nunca acontece na prática. Na prática, o que acontece é o seguinte: você toma a decisão e você começa a entender: o meu cérebro vai resistir a essa decisão que eu tomei. O meu cérebro vai me dar pensamentos negativos relacionados a essa decisão. Por isso, muitas vezes, o autoconhecimento é extremamente importante. Porque você, para se manter constante na decisão que você tomou, você precisa ter consciência dos motivos para que você se mantenha constante naquela decisão. Porque no dia que você estiver cansado, muitas das vezes, você não vai querer ir no mercado, de repente, e comprar a fruta, o legume, o vegetal que você precisa comer. Você vai querer ligar pro iFood e pedir uma pizza. Então, você se conhecer nesse processo é extremamente importante para que você se perceba naquilo que você faz de uma maneira habitual, mas que é prejudicial para aquilo que você está tentando mudar. Então, esse entendimento é importante por quê? Porque uma vez que você tenha esse conhecimento sobre você mesmo, sobre como você está funcionando, como seus pensamentos funcionam com relação à comida, à atividade física, com relação a você começar a fazer, de repente, lidar diferente com as suas emoções, seja o medo, seja a raiva, seja o estresse, seja a ansiedade. Tudo isso vai exigir para que você esteja consciente de que, caramba, eu estou ficando cansado, então é por isso que eu quero comer aquele pão doce da padaria. Mas será que comer o pão doce da padaria realmente está alinhado com aquilo que eu coloquei lá no final do ano passado como uma meta de emagrecer, como uma meta de cuidar da minha saúde física? Entendam, aqui a gente não está falando de radicalismos, não está falando para tirar o pão francês, para tirar o pão doce do seu cardápio, até porque esse não é meu lugar, eu estou dando um exemplo, eu não sou nutricionista. O ponto aqui é que extremos não funcionam de maneira sustentável no processo de mudança. O cérebro, ele precisa aprender de forma gradual. Quando você faz uma coisa muito extremada, tipo, você tira completamente o doce, o bolo, o refrigerante, o cérebro, ele não vai conseguir ser sustentável nesse processo. Eu costumo falar para os meus pacientes, inclusive uma neurocientista que eu aprendi isso numa aula com ela, ela fala: o cérebro não vai sair de um lugar ruim para um lugar muito ruim. E quando você faz essa mudança extrema de um lugar do 8 para o 80, você está tirando o cérebro de um lugar que você já tem consciência que não é bom para ele, mas que ele está acostumado a viver ali, para um lugar muito ruim, um lugar onde que você vai tirar do cérebro tudo que ele gosta ao mesmo tempo. Vai tirar o doce, vai tirar o bolo, vai tirar o pão, vai tirar tudo. E não é assim que ele vai se tornar saudável, não vai ser sustentável no longo prazo. Então, como é que você faz diferente esse processo? Primeira coisa, você entende esses 3 pontos que eu já compartilhei para você. O cérebro tem esse viés de sobrevivência. O que isso quer dizer? Vai querer dizer que as incertezas vão se apresentar para o cérebro como uma possibilidade de ameaça. E entenda que tudo que o cérebro faz tem uma lógica por detrás. O cérebro não age dando ponto sem nó. Entenda que a resistência à mudança faz parte do processo. Aprenda a lidar com essa emoção que surge a partir do seu pensamento negativo. Aprenda a lidar com medo, com ansiedade, com estresse. Aprenda a regular essas emoções. Entender que o processo de mudança é um processo emocional é extremamente importante, porque muitas pessoas desistem no meio do caminho porque elas não entendem, primeiro, acolher as suas falhas. Entenda, você vai falhar no meio do processo. Você vai ter aquele dia que você deveria estar comendo lá o brócolis e você vai preferir comer a batata frita. E tá tudo bem. E o tá tudo bem que eu tô falando aqui não é aplaudindo esse teu comportamento que voltou a ser um comportamento ruim, prejudicial para você. Não é isso. O tá tudo bem é entender que os erros fazem parte do processo, se culpar e se punir não ajudam, então você se acolhe. Acolhe a tristeza, acolhe a decepção, acolhe a frustração de ter errado, se acolhe, se levanta
e tenta novamente da forma correta agora. E principalmente entendendo onde foi que você errou, para criar de repente uma estratégia para lidar com possíveis e eventuais erros que venham a acontecer novamente. Mudar de verdade vai exigir de você muito mais do que repetir novos hábitos, ou seja, repetir novos comportamentos. Mudar de verdade vai ser necessário você aprender a lidar com as suas falhas, aprender a lidar com esses pensamentos que muitas vezes vão querer te fazer não fazer aquilo que você sabe que é importante que você faça para que você alcance aquele objetivo. Talvez o ponto mais importante desse vídeo é você entender que o processo de mudança de hábitos ou processo de mudança de comportamentos saudável, baseado em neurociência, baseado em estudos de como o nosso cérebro funciona, respeitando o funcionamento cerebral, é muito baseado em autocompaixão. É aprendendo a se acolher nas quedas e não na força do ódio que a gente muda e permanece na mudança, ou seja, que a gente muda de maneira sustentável. É uma tendência muito conhecida de que quando você erra, qual a tendência natural que você faz? Você se criticar, você falar, ai que burro, ou ai que burra, poxa, cometi de novo esse erro, caramba, será que eu nunca vou aprender? A autocrítica, que faz parte do nosso sistema de ameaça, ela não vai ser excluída, extirpada, ela não vai ser deixada de lado. Ela vai ser também validada e acolhida nesse processo. A validação, o acolhimento emocional e aceitação das dificuldades é dessa maneira que a gente lida com os nossos desafios emocionais, com os nossos desafios mentais. Não é através da punição, não é através de mais crítica, não é através de mais autodepreciação que a gente lida com os processos que a gente quer mudar, mas é acolhendo. E acolher não é a mesma coisa que aprovar e nem gostar. É simplesmente entender que você é esse ser humano que comete erros e falhas como qualquer outro ser humano. Segundo ponto é ter metas realistas e gentis. Eu falei anteriormente para vocês, o ideal é a gente não querer sair do 8 e pro 80. Não é a gente sair de um lugar onde comia cachorro quente todos os dias para um lugar onde elimina totalmente o cachorro quente da sua vida. Não é dessa forma que a gente constrói uma mudança de hábitos sustentável. Como que faz então, Etienne? De repente, a gente pode parar para pensar assim, se eu como cachorro quente 5 vezes em uma semana de 7 dias, de repente, se eu já comer o cachorro quente 4 vezes numa semana de 7 dias, isso já não seria um avanço? E aí, gradualmente, você vai substituindo e mudando, tirando aos poucos o cachorro-quente, ou eliminando aos poucos o sedentarismo, ou eliminando aos poucos o hábito ruim por um hábito bom, mas de forma gentil, de uma forma gradual. Outro ponto muito importante é celebrar o que você realiza. Ao invés de pensar só em metas de resultado, e a nossa sociedade inteira só fica com foco no tesouro no final do arco-íris, que tal você celebrar o simples fato de você estar conseguindo fazer o que precisa ser feito? Isso é estimulante para o teu sistema nervoso. Quando você celebra o fato de simplesmente ter conseguido ir 2 vezes na semana na academia, quando você não conseguia nenhuma, quando você celebra o fato de que você está conseguindo comer 3 refeições saudáveis numa semana, ao invés de quando você não conseguia comer nenhuma, você começa o quê? A estimular que o seu cérebro está fazendo esse processo de mudança de uma forma agradável. Você está saindo do ruim e indo para o bom. Você está saindo de um lugar de insegurança e você está criando um lugar de segurança mental, de um lugar de segurança emocional. Quando você aprende a celebrar a realização das suas pequenas metas na sua rotina diária. Tenha uma rede de apoio. Esse talvez seja o terceiro ponto e tão importante quanto os 2 pontos anteriores que eu compartilhei. Saber as pequenas metas que você quer mudar é extremamente importante, saber celebrar também, mas saber e poder compartilhar as suas metas com um terapeuta, com um amigo ou até mesmo com um mentor faz com que você tenha alguém para prestar contas, alguém para celebrar junto com você, alguém que vai te dar apoio, incentivo e encorajamento quando você falhar, quando você errar, alguém que está ali para te ajudar a seguir em frente. Então, isso é extremamente importante e o cérebro também ama isso, porque isso fortalece o vínculo social e nós somos seres sociais. Construir hábitos é esse processo gradativo, persistente, que você começa um dia de cada vez. Quando você vê, você vai estar um pouco mais próximo de alcançar o resultado que você deseja. Mas entenda algo, esse processo ele se dá
em altos e baixos. Não se cobre demais. Se você gostou desse vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo qual dos pontos que eu compartilhei aqui que fez mais sentido pra você e compartilhe esse vídeo com um amigo seu que tá tentando mudar a Vá que de repente ele não sabe como ele precisa ser respeitoso com o próprio cérebro dele. Caso você não seja inscrito do canal, inscreva-se e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!